Eu acho que o que aconteceu nesse último século XX e a tendência do século XXI é que cada vez mais o mundo fique cada vez mais integrado do que era no passado. No século XIX nós tínhamos um mundo que era das nacionalidades, que veio até o começo do século XX, e o século XX eu acho que mostrou que o sistema de estados falhou. A Primeira e Segunda Guerra Mundial foi, a meu ver, um momento de catarse da comunidade internacional. E agora surgiu um novo modelo, e essa internacionalização, eu acho que a mundialização, eu acho que é inevitável. Se é desejável, talvez seja desejável, que eu acho que é o momento de os valores serem aglutinados, serem mais entendidos e discutidos, e mais ainda que acho que os povos passam a conhecer outros povos. No direito também está havendo uma grande interpenetração de culturas. Nós temos no mundo ocidental temos dois grandes sistemas, o sistema chamado Common Law, que é o sistema do direito comum, e do sistema do direito codificado. Sem contar o direito corânico, que é o do povo muçulmano. Com essa interpenetração de culturas está havendo uma certa harmonização, uma certa padronização. E essa padronização é feita pelos povos e não pelos estados. Então nós encontramos em algumas áreas, no próprio direito, por exemplo, a questão dos contratos. Os contratos hoje estão muito influenciados pelo sistema do direito americano, porque as empresas americanas são as que mais investem no mundo, são as que mais estão presentes no mundo. Os advogados americanos acabam impondo um certo sistema que acaba se contaminando com os outros. E eu acho que o que aconteceu e está acontecendo é que a sociedade civil está se impondo aos estados e com padrões que a própria sociedade civil acaba impondo. Isso é no mundo inteiro, em relação a, não só, sobretudo ao direito, porque o direito são normas de conduta. E essa interação que se faz em virtude sobretudo da internet, acaba tendo uma ingerência muito grande. E é curioso, em arbitragem, nós no Brasil achamos que há uma grande influência do direito americano, porque na arbitragem brasileira os árbitros fazem perguntas, não só as partes, os árbitros interferem, mas ao mesmo tempo as partes têm grande participação na construção da prova. Os americanos, os advogados americanos se queixam dizendo que está havendo muita influência do direito codificado, porque lá eles não fazem perguntas, os árbitros não fazem perguntas. E quando entram em arbitragem internacional, os árbitros que não são do sistema americano fazem perguntas. Então, percebe-se que há uma interação dos dois lados. Eu acho que esse conceito de soberania é um conceito que está ultrapassado. Os estados falam em soberania, uma questão a meu ver, só de retórica política, que hoje os estados não são mais soberanos. Hoje os estados estão subordinados a valores e princípios internacionais. Eu estou sempre lembrando, que eu acho importante, o que aconteceu com a África do Sul. Para mim é um exemplo emblemático. A África do Sul tinha um princípio constitucional de organização social. Branco de um lado, negros de outro. Podia ser maiores de um lado e menores de outro. Tem essa organização, negros de um lado e brancos de outro. Isso causou tanto problema que foi considerado que este tipo de organização social, que é absolutamente dentro do direito interno, constitucional, contrariava valores internacionais, contrariava a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Não pode ter discriminação social. A África do Sul foi condenada pelo Conselho de Segurança, os estados aplicaram sanções contra o sistema interno e ela foi obrigada a mudar o sistema. E está aí o Mandela, que ninguém imaginava um dia que a África do Sul pudesse ser governada por um negro. É verdade, professor, mas não há muitos outros exemplos como o da África do Sul, não é? Você ver o presidente do Sudão, condenado pelo Tribunal Penal Internacional, continua
presidente do Sudão. Os Estados Unidos se negam a reconhecer o Tribunal Penal Internacional. Então, ainda há, a soberania ainda vale um pouco. Né? Vale, mas é um processo. Não é uma coisa que exista estanque, é um processo. Tanto é um processo que nós temos hoje um Tribunal Penal Internacional. E mais, o Tribunal Penal Internacional, ele não pune estados, pune pessoas. E aí há uma grande evolução, porque no direito internacional clássico, eram só os estados que eram parte, não as pessoas. O Tribunal de Nuremberg, que é de 1945, quando se instalou, criou um tumulto muito enorme. Como vai... É um tribunal de vencedores contra vencidos. Mas ele foi o germe de uma evolução importante. As pessoas são responsáveis. Sabe que há uns 5, 6 anos atrás, tivemos um encontro na Universidade Universitária com alguns especialistas, professores da Amazônia. E eles me disseram uma coisa que eu fiquei surpreso. Eles me disseram, vocês do Sul defendem que a Amazônia deve ser regida e está na soberania nacional. Nós, da Amazônia, achamos que ela tem que ser internacionalizada. E eu fiquei surpreso com essa posição de uma professora, dos professores de lá, porque a única forma de preservar a Amazônia é internacionalizá-la. O governo brasileiro não tem condição de controlar isso. Eu achei eu fiquei espantado com essa afirmação de alguém da Amazônia, fazendo uma diferença. Vocês do Sul estão interessados nisso, nós de lá não estamos. Eu acho que, no fundo, é uma questão, de um lado, de soberania, que deve ser mantido, do outro lado, o interesse da humanidade como um todo. O Brasil tem condição de manter? Vai manter? Eu acho que o Brasil talvez tenha condição e vai conseguir manter. É uma questão apenas de estar consciente dessa necessidade e mostrar ao mundo que nós temos capacidade para manter isso. Mas o Brasil não tem mais hoje a opção de dizer, olha, isso aqui é meu, vocês não têm nada a ver com isso. Não, ele tem que prestar contas. Porque cada vez mais o interesse é mútuo. O interesse é mútuo. O aquífero Guarani, que está aqui, que vai de Mato Grosso até Paraguai, mostra um pouco isso. O interesse é comum. Nós não podemos achar que a água que está no subsolo é nossa. É nossa, mas tem outros países envolvidos. Nós temos que ter responsabilidade. Não podemos poluir a água que está lá embaixo porque está matando outras coisas. Então, veja, está tudo intrincado hoje. Essa questão de soberania, ela cada vez, a meu ver, tem menos importância. Veja, o Brasil acabou de ser condenado na Corte de Costa Rica, Direitos Humanos, porque por causa do Araguaia, da questão do Araguaia. É uma questão interna, diz respeito ao Brasil, mas vem uma Corte Internacional e diz, vocês violaram direitos humanos. Cadê a soberania brasileira? Mas qual a consequência dessa condenação, professor? Bom, o Brasil vai ter que cumprir, há uma polêmica, mas o Brasil tem que cumprir. Esse cumprimento seria pagamento de indenização para as famílias ou continuar procurando os desaparecidos. É uma condenação. O Brasil pode deixar de cumprir. Ninguém vai invadir o Brasil por causa disso. O senhor acha que tem um valor simbólico, significativo? Eu acho que é simbólico, é significativo, é um peso contra o Brasil, uma nódoa contra o Brasil. E o brasileiro tem esta noção. Pode não acontecer nada, ninguém vai invadir o Brasil para poder obrigar a cumprir. Mas a sociedade como um todo acaba forçando o cumprimento da decisão. Você veja que hoje é muito comum na televisão você ver o que acontece na África, na Somália. Isso tudo o povo percebe que a sua vida não é só o seu quarteirão, a sua cidade. Existem outros povos que devem ser incluídos dentro desse processo. Por isso que eu acho que é um momento importante de evolução, a meu ver, da comunidade internacional. Hoje não é o Estado que não tem o monopólio da defesa do interesse público. Hoje o Estado, a sociedade civil tem uma participação grande. Estou sempre lembrando, acho importante para mostrar o papel da sociedade civil contra o Estado em defesa do interesse público.
A França quis fazer um experimento atômico no Pacífico. A Greenpeace, em defesa do meio ambiente, colocou um navio para impedir que fosse feito esse experimento atômico. A França afundou o navio da Greenpeace. Ou seja, a sociedade civil defendendo o interesse público internacional contra o Estado francês. Então isso mostra um aspecto muito interessante, importante da evolução da sociedade internacional, que a sociedade civil, que é empresas não governamentais, a imprensa, sindicatos, organizações, tudo isso hoje tem um peso importante. O Kofi Annan, quando era secretário-geral da ONU, ele pediu para que representantes das empresas multinacionais participassem da elaboração de normas de caráter internacional, quer dizer, representantes da sociedade civil, da empresa. E o que fica muito claro para hoje é a distinção entre o Estado, que tem interesse específico de um lado, e de outro lado o interesse da sociedade civil, que tem outros interesses, por exemplo, da questão da ecologia. A ecologia hoje é mais o interesse da sociedade civil, e não do Estado. O Estado tem interesse, muitas vezes, de destruir floresta para um empreendimento qualquer. A sociedade civil é que tem essa preocupação, mais que o Estado. Eu tenho defendido que a arbitragem é fruto da emergência da sociedade civil. Porque se você acompanhar um pouco a história, o Estado sempre esteve presente. Nós tivemos arbitragem na lei no século XIX, até 1870, era obrigatória a arbitragem entre litígios entre comerciantes. Nunca foi aplicada, porque o centro era o Estado. Tudo era o Estado. Mesmo a Convenção de Nova York, que é de 58, você percebe lá sempre que é o Estado que é o centro. O único que consegue resolver controvérsias é o Estado. A partir desse momento de 58, 60, você começou a perceber, sobretudo na área internacional, um movimento dos empresários, o chamado operadores, que seja, de encontrar uma forma de sair do Estado. Porque no comércio internacional, você pega um empresário francês, que vai contratar com o empresário brasileiro. O francês quer que qualquer controvérsia seja feita na França. O brasileiro quer que seja feita no Brasil. O francês não confia no Brasil e o brasileiro não confia na França. Qual é a solução? Vamos fazer um meio privado de solução de controvérsia. Aí vem a arbitragem. Só que a arbitragem, no começo, os Estados não reconheciam. Daí veio o movimento internacional pela CCI para divulgar, e aí surgiram algumas convenções, mas foi o movimento da sociedade civil. Quem movimentou muito isso foi a CCI, que é uma sociedade da sociedade civil. E isso fez com que a arbitragem florescesse, mas começou na área internacional. Em função dessa necessidade de empresas de países diferentes quererem que a controvérsia seja regida não pelo país A nem pelo país B, e sim por um terceiro neutro, e veio para a arbitragem. E, aos poucos, a arbitragem também migrou para a área interna. A ideia de que a arbitragem vai desafogar o judiciário, eu acho que não é correto. A arbitragem vem porque ela é mais rápida, os árbitros são normalmente mais afeitos à questão que vai ser examinada, o juiz não tem essa mesma flexibilidade, o juiz examina tudo, desde ação de despejo, contra o caso de marido e mulher, de tudo, e o árbitro não. O árbitro, isso tudo faz com que a arbitragem tenha se desenvolvido. Mais ainda, eu acho que o florescimento da arbitragem, na minha maneira de ver, é uma constatação de que a sociedade civil quer um meio alternativo para resolver controvérsia, não é só o Estado. Você pega os processualistas, que estão habituados, mesmo nós que na faculdade sempre estudamos direito, vendo sempre o Estado em cima. Tudo é o Estado. Hoje já não se vê mais assim, já começa a se pensar de maneira diferente. Essa questão da lei, a diferença entre a lei e o direito. Hoje temos clara noção que
A lei nem sempre expressa uma norma de direito. O senhor que tem muita experiência em julgar casos concretos de empresas nacionais e internacionais, como é que o senhor vê o processo decisório dos juízes, no caso dos árbitros, em questões nacionais e internacionais e essa questão que o senhor acabou de ponderar, a norma e o direito? Eu acho que, de um lado, você tem a norma positiva que você é obrigado a usar, porque a lei está lá. De outro lado, a lei não tem um artigo só, você tem o sistema jurídico é muito amplo. O Código Civil tem 2.000 artigos. Então, a maneira de aplicar a norma depende sempre do caso concreto e na necessidade de adequar o interesse das partes, o direito das partes, a uma norma determinada. E você pode aplicar, e o juiz faz isso também. O bom juiz faz isso. O bom juiz, ele não aplica, ele vai examinar no regulamento, no ordenamento jurídico, quais as normas que se aplicam àquele caso. Então, eu acho que essa questão do direito, do árbitro, quando você pega o judiciário, tem uma grande importância nisso, na construção de alguns princípios que não estão na lei. E o senhor acha que o árbitro tem a mesma liberdade de formar um novo direito do que tem o juiz? Eu acho que não, porque a decisão arbitral é uma decisão confidencial. Enquanto que a decisão do juiz é pública e influencia na comunidade, a do árbitro não é pública. E o sigilo é muito importante para as partes, que as partes numa arbitragem não querem que o litígio se torne público, que isso pode atrapalhar as vidas da empresa. Portanto, a sentença arbitral ela acaba ficando muito restrita, não tem uma publicidade, o que não acontece com o judiciário. O judiciário, a sentença é pública e forma o direito. A meu ver, essa ideia de que a sentença, a jurisprudência arbitral, eu não acredito muito nisso, não. Em todo caso, tem uma opção de gente que defende isso. Professor, com a sua vasta experiência arbitral, o senhor sempre menciona que o auge da arbitragem é a audiência. O senhor pode comentar a respeito? Que é a influência do common law, com influência do direito americano. Porque no judiciário, a audiência é um fato que não tem grande importância, porque o juiz tem uma pilha de processos desse tamanho e não tem tempo de examinar. É muito comum que o juiz pega da pilha da audiência, ele dá uma folheada, de que se trata mesmo isso hoje? Isso aqui é assim, aí ele olha aqui e ele dirige a prova, isso aqui é pior. Aí o árbitro faz pergunta, ele indefere a pergunta do advogado, ele que defere. Na arbitragem, os árbitros estudam profundamente o processo antes da audiência. Quando chega na audiência, os árbitros sabem tanto, às vezes muito mais que os advogados, porque o Estado estuda muito o processo. E os árbitros acabam, na audiência, inquirindo as partes, inquirindo as testemunhas, e aí é que nasce, ele acaba formando a convicção. O árbitro percebe quando a testemunha está insegura, quando ela mente, quando ela está se defendendo, que muitas vezes a testemunha ela participou do processo que deu a controvérsia e ela é responsável, então ela se defende mais do que a empresa. Então tudo isso aparece na audiência. Influência do common law, influência do sistema americano. Eu acho que na arbitragem, a audiência na arbitragem é o ponto central. Há um problema, uma questão da empresa multinacional que é muito atacada, mas mostra-se que a empresa multinacional ela também é uma expressão da sociedade civil, a meu ver, porque ela ajudou a integrar na economia uma porção de povos, os povos asiáticos, Taiwan, China, mesmo China, esses povos todos da Ásia, Coreia, eles acabaram recebendo multinacionais. Essas multinacionais criaram empresas, criaram tecnologia. Os nacionais desses países, como aconteceu no Brasil. No Brasil, o ABC é fruto da empresa multinacional. E há um outro aspecto também. A multinacional acaba produzindo normas.
elas multinacionais têm um código de conduta, não só para os seus funcionários, mas para os fornecedores. Eles são obrigados a assinar, e só aceito você como fornecedor se você observar tais normas de conduta. Ora, não é um Estado, não é uma lei, mas ela acaba influenciando em terceiros. Acaba terceiros observando as normas da empresa multinacional. O senhor acha que isso é uma tendência? Eu acho que é uma tendência. A questão é ética, necessidade da empresa se mostrar ter boa conduta, população, afinal de contas, o que é a empresa? Uma coisa que fica pensando, a ideia inicial que a empresa, a quem pertence a empresa multinacional? Ela tem milhões de acionistas. Não é que tem o dono da empresa, é o senhor Bill Gates que tem, mas quantos tem? Bradesco. Não é multinacional, mas quantos são os donos do Bradesco? Tem milhões de acionistas. São todos eles donos do Bradesco. E o que acabou acontecendo é que esses milhões de acionistas dão poder para um grupo, que são os diretores. Esses é que mandam na empresa. Eles não são donos da empresa. No fundo, se você pensar um pouco, é como o Estado. O Alckmin não é dono do Estado de São Paulo, ele foi eleito, mas ele que manda no Estado. A empresa multinacional tem milhões de acionistas que confere esse poder a uma diretoria, e a diretoria tem interesses, às vezes, não homogêneos com os diretores. Os acionistas querem lucro, os diretores querem poder. E muitas vezes o acionista quer que seja distribuído lucro, e o diretor fala, não vou distribuir lucro porque eu quero fazer uma outra fábrica em outro lugar, eu quero ampliar poder. Então, são interesses conflitantes. Os trabalhadores também são membros da empresa. E o trabalhador condiciona a empresa. Tem empresa com 300, 400 mil empregados. Tem uma força importante. Uma greve numa empresa dessas para a empresa. Então, o trabalhador também é outro interessado. Quando você fala na multinacional, como um todo, assim, você esquece disso. Num certo momento, nos Estados Unidos, havia um movimento contra os produtos japoneses. E havia um movimento geral, um boicote. Não compre produtos japoneses. Veio um americano e disse, espera um pouco. Vocês estão contra mim, eu sou americano, eu trabalho na Mitsubishi. Se vocês não comprarem o produto Mitsubishi, vocês estão me prejudicando a mim, que eu sou americano. Então, você vê uma questão da integração geral, né? É o trabalhador que está lá. Um outro também componente da empresa que a gente esquece são os que nós estávamos falando, que os fornecedores. Se você afeta uma empresa multinacional, você tem uma gama de fornecedores que fornecem, depende da empresa. Então, é um universo muito importante a empresa. Não é só pensar que a empresa é a Volkswagen. Quem é a Volkswagen? Você tem os trabalhadores, tem os diretores, tem os fornecedores, tem um mundo de gente que gravita nessa empresa. O conceito de stakeholder, né? Em vez de shareholder. Tem o shareholder, que é o acionista, e o stakeholder, que são todos esses públicos, né? Público, gravita em torno da empresa. E depende da decisão política do diretor ou dos diretores. E aí que está a diferença entre o Estado e o diretor, que o Estado quer poder e a empresa quer poder. Então, é uma briga de poder político. Não é outra coisa. O Estado quer controlar esse poder e não consegue. E esse aqui tem os mecanismos. Se o Estado começa a criar problema, ele vai para outro lugar. Na época da ditadura militar, o Brasil tinha uma censura da imprensa muito fechada. Você só podia ler aquilo que era permitido ler. Nas faculdades, a mesma coisa acontecia. Você não tinha, no Brasil, na nossa faculdade, por exemplo, a literatura na área internacional era só, grande parte, em idioma estrangeiro. Só tinha que ler inglês, francês e espanhol. Tinha pouquíssimos livros em português. Quem começou a dar um impulso nessa área internacional foi o professor Morato Rangel e Ireneu Streng, no nosso departamento de Direito Internacional, que ampliou o leque da discussão sobre direito internacional. Porque no passado se falava de direito internacional, direito de guerra, de tratados, coisa que interessava para o advogado de maneira geral.
Depois se começou a perceber que o Brasil estava dentro da esfera econômica internacional. Na medida em que o Brasil conseguiu passar por aquele período, começou a haver um interesse na área internacional. Os estudantes de direitos, hoje nós temos um grupo muito grande de estudantes de direitos, que são professores de direito, que estão disseminando isto em todo o Brasil. Então passou a ter um interesse. E mais ainda, o estudante percebeu que ele pode estudar direito internacional e pode advogar na área internacional. Eu acho que o Brasil, ele passou por uma outra fase agora. O Brasil sempre se preocupou com o próprio Brasil. Eu acho que o Brasil está tentando se inserir na área internacional com mais responsabilidade. Essa experiência na Haiti, da Força de Paz, foi uma experiência, a meu ver, muito importante, que pôs o Brasil lá fora. O Brasil hoje tem uma presença internacional, começou a perceber isso, e eu acho que a comunidade brasileira também está percebendo isso. Houve a ruptura radical que veio com o Collor, talvez ele tenha exagerado na dose, mas teve um dado importante. Ele foi quem começou. Por mais que tenha errado, ou tenha feito uma abertura, foi muito criticado, porque não teve contrapartida, mas o fato é que começou. Naquela época você não podia, as pessoas viajavam para poder comprar produtos que não tinham no Brasil. O Collor, a meu ver, fez um grande benefício quando ele disse, num certo momento, que os automóveis no Brasil são carroças. Foi uma coisa que marcou fundo. Nós todos no Brasil estávamos encantados com nossos automóveis. Nunca ninguém, a não ser quem viajava para o exterior. Eu acho que a abertura daquele momento foi uma coisa importante. O Brasil, olha que o Brasil se abriu, o Brasil passou mais a ter autoconfiança. Não temos mais medo do passado. O Brasil era uma ilha. Eu me lembro no governo Geisel, quando houve o choque do petróleo, porque não sei se vocês se lembram, mas em 1980, por aí, naquele momento, os árabes começaram a usar o petróleo como arma política e fizeram um boicote de petróleo, deixando de exportar para os Estados Unidos, criaram o OPEP e começaram a usar o petróleo como arma política. O Brasil estava começando, naquele momento, eu lembro que com o governo do Figueiredo, o Brasil tinha 500 mil barris por dia, já era uma significativo. Hoje está com 2 milhões e qualquer coisa. O Brasil já é autossuficiente, naquela época não era. O Brasil importava muito petróleo. E vem o general Geisel como presidente e diz, nós somos uma ilha de prosperidade, no mundo inteiro está com problema de petróleo, nós não temos esses problemas. E a velocidade nas estradas aqui, que eram 80 km por hora, passaram, era 80, passou para 120. Nos Estados Unidos, que era 75 milhas por hora, foi reduzido para 55. Quer dizer, na contramão, lá tinha os efeitos do embargo, a população ficou consciente que tinha que economizar. Aqui, o nosso presidente, dizendo que o Brasil era alto, abriu. Então, isso é fruto da falta de comunicação, da falta de conhecimento. O que foi ruim na ditadura foi, a meu ver, foi a censura. E o que ela trouxe de negativo. A reserva de mercado, por exemplo, na época de computadores, foi um dos maiores males que se cometeram no Brasil. Isso atrasou e impediu que toda uma juventude daquele momento ingressasse num segmento que floresceu em outros lugares. Nos Estados Unidos, meninos como Steve Jobs, Bill Gates, que tinham 18 anos, 20 anos, tão ignorantes do assunto quanto um rapaz aqui do Brasil, desenvolveram e ficaram no que ficaram. O Brasil fez reserva de mercado, porque alguns bancos tinham associações com empresas de tecnologia e ficou restrito a essas empresas e não se permitiu. Felizmente, depois de um tempo, terminou essa coisa. Isso foi um dos legados da ditadura militar. Uma coisa que me chamou a atenção, eu estou sempre falando isso, estou me repetindo, você deve ter cansado de ouvir, mas que eu acho uma coisa que para mim marcou. Na época das diretas já, o povo saiu às ruas com bandeiras, queremos direta já, queremos a restauração do Estado de Direito. Então, espera um pouco. Nós temos uma ordem jurídica constitucional, temos uma Constituição, temos leis.
Por que o povo está pedindo a restauração do Estado de Direito? Porque aquele Estado não era de direito, era legal. Você pode ter uma lei que impõe, mas a lei pode ser muito injusta. Ela não é uma norma de direito. Aí você tem a distinção entre o legal e o direito, e o legítimo. E naquele momento eu fiquei pensando que coisa muito engraçada, e que não é que foi nenhum teórico de direito, foi o povo que para as ruas queremos a restauração do Estado de Direito. O que nós temos hoje não é um Estado de Direito. E temos o Estado, mas não é de direito.